pés o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Levanta. Bom dia com Jesus. Vixe, vou falar de novo. Bom dia com Jesus. Amém. Bom dia com Jesus, meninos. Amém. Vamos ir aqui para frente. Vamos começar a nossa escolinha. Mais uma vez, né? Todo mundo animado, todo mundo feliz. Não é mesmo? Você está feliz? Tá? E você? Por quê? Não tem motivo? Tem vários, né? Vamos fazer uma oração? Irmã Ana Sara, pode ser? Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Abençoe a minha mãe, o meu pai, os doentes, abençoe eles, tire o mal deles, Senhor, cure cada um que está doente, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Não deixa nada de mal acontecer. Hoje, à noite, hoje de manhã. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe aqueles que não poderão vir. Abençoe aqueles que ainda vão chegar. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. E de cá, irmão Jefferson, faz uma oração? Pode ser? Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa escolinha, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Vamos cantar? Vamos começar cantando O Amor Nos Faz Contente. O amor nos dá prazer. Vamos lá, irmão Adailton? Todo mundo sabe, né? Nem precisa da letra, né? Você não sabe? Tudinho? Os meninos também, né? Vamos cantar? Amor nos faz contente, amor nos dá prazer, e para a lei cumprir, amor nos dá poder, Vamos lá. Vamos cantar bem forte para espantar a preguiça, né? Espantar o sono, a gente levanta da cama assim bem sem querer, né? Amor nos faz contente. Agora vamos cantar. No Senhor só nós confiamos. Vamos cantar? Vamos lá, Modelto? Deus luta nele sim.
Mais forte agora. Agora já esquentou, né? Esquentou a garganta, saiu a preguiça, né? Vamos cantar? No Senhor só. Aí, muito bem, vamos sentar lá para nós continuarmos a nossa escolinha. Os meninos sentam aqui, ó, nesse banco da frente, não é possível, vai deixar o banco vazio, hein? Aí os que estão lá atrás pulam para o segundo banco, vamos aqui. Irmão Jefinho, irmão Josué, irmão João Pedro, vamos encher esse aqui, ó, primeiro. Vem, irmão Micael, aí, ó, pronto, agora ficou bonito, ó. E as meninas de cá já encheram 3 bancos, né? Vamos começar com as nossas participações? Cadê? Os corinhos, os versículos, os hinos, os destaques, os parágrafos. Pode vir, pode vir. Quem for participar, tanto do lado das meninas quanto do lado dos meninos. Pode vir. Depois nós vamos continuar com o estudo das eras, né? Tem alguém que tem o livro das eras e trouxe? Tem? Jamine. Depois nós vamos conferir aonde o irmão Dailton parou na última escolinha. Irmã Ana Sara, vamos começar? Vamos? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Amém. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Eclesiastes. Vamos ver aqui agora, irmã Laura Sofia, né? A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Amém. Deus abençoe, irmã Laura. Cantou e falou um versículo, né? Fez uma participação bonita, não fez? Fez a participação dela? Muito bem, pois é. Faça assim domingo que vem de novo, tá bom? Irmã Ana Lídia. A mensagem sede. Parágrafo 213 e 214. Quando um abismo chama o outro abismo, é preciso mais do que unir-se a uma igreja. É preciso mais do que apertar a mão do pregador. É preciso mais do que viver uma vida boa e reta. É preciso algo para satisfazer você por dentro que se derrame de Deus na alma. Um abismo chamou outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. O Senhor
Um abismo chama o outro abismo. Que tipo de sede poderíamos achar que está em nós esta noite? Nós, como povo pentecostal, aonde estamos chegando? Que tipo de sede está em nós? Que tipo de sede está em mim? Que tipo de sede está em você? Não tente calar essa sede santa por Deus. Amém. Deus abençoe, irmã Ana Lídia. Bonita participação na mensagem sede, né? Que a irmã Ana Lídia trouxe para nós. Os meninos podem vir também, formar a fila aqui enquanto as meninas participam. Irmã Nelly. Vamos lá? Alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor. Salmo 100, versículo 28. Salmo 128, versículo 1. Muito bem, Salmo 100, versículo 28. Deus abençoe, irmã Nelly Hope. Domingo que vem você fala de novo. Vamos chegar mais para cá um pouco, irmã Geisiane. E hoje a irmã Rosângela mandou aqui, ó, agradecemos a Deus por mais um ano de vida da irmã Geisiane, a irmã Rosângela e todas as crianças. Coisa boa, né? Deus continue te abençoando, irmã Geisiane. Vamos lá? O homem fiel será coberto de bênção, mas o que se apressa para enriquecer não será inocente. Provérbios 28, versículo 20. Amém. Deus abençoe, irmã Pamela. Acertei? Salmos 14. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e se fugiu o Jordão, tomou atrás. Os montes saltaram como carneiro e os outeiros como cordeiro, que estiveste o mar, que fugiste o teu, o Jordão que tornas atrás, e vós montes que saltarem como carneiro, e vós outeiros como cordeiro, treme terra na penitência do Senhor, na presença dos Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Amém. Deus abençoe, irmã Pamela. Esse último versículo é muito bonito, né? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, que transformou a rocha em água parada, a pedra em fonte de águas. Ele ainda continua fazendo isso, né, irmã Maísa? Vamos lá agora? Pode vir mais para cá um pouquinho. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se nos seus caminhos. Ainda que caia, não ficarás prostrado, pois o Senhor o sustém com as suas mãos. Salmos 37, versículo 23 e 24. Amém. Deus abençoe. Irmã Maria Vitória. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, verso 1. Amém. Deus abençoe, irmã Maria Vitória. Acabou de uma vez, né? Pode vir mais para cá, irmã Júlia. Irmão Caleb, acho que você chegar a câmera mais para trás um pouquinho fica melhor para você. Vamos lá, irmã Júlia? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo
23. Versículo. Amém. Deus abençoe, irmã Júlia. Eu achei que ela ia cantar também, né? Mas está vendo como que Deus é Deus de variedade, né? Ele faz a irmã Elisama toda sorridente, toda alegre, conversa alto. E faz a irmã Júlia conversando baixinho, né? Faz a irmã Ana Sara também, né, irmã Ana Sara? Cabelo loirinho assim. Aí faz a irmã Maria Vitória, cabelo pretinho. Ele é Deus de variedades, né? Cada um louva a Deus da sua maneira. Deus abençoe a irmã Júlia. Júlia, é Júlia, né? Júlia. E domingo que vem ela vai participar novamente. Vamos lá? A melhor oportunidade que temos de orar pelo enfermo, amigo ou inimigo, é quando ele nos ofende. Destaque do companheirismo, dia 19 do ano de 2017. Perguntas e respostas do pastor Joaquim. Amém. A melhor oportunidade de orar por um enfermo, é isso? Amigo ou inimigo é quando ele nos aflige, certo? Amém. Deus abençoe, irmã Isabela. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Provérbios 7, versículo 1. Amém. Deus abençoe, irmã Isabela. Vamos lá, irmão João Pedro. Vai cantar? É? Vamos cantar na oferta? Pode ser? Então tá bom. Na oferta a gente canta. E aí, irmão Davi Lucas? Vamos participar? Foi um salgadinho de Jesus, foi um salgadinho de Jesus. Água na cava, sangue na luz. Água na cava, sangue na luz. Foi um salgadinho de Jesus, foi um salgadinho de Jesus. Água na cava, água na luz. Água na cava, água na luz. Deus abençoe, irmão Davi Lucas. Domingo que vem você canta outro, tá bom? Combinado? Então tá bom. Vamos com a nossa mensagem? Vamos? Mensagem: A Era da Igreja de Éfeso, né? Página 69. Quem está com ela aí? Página 69. Irmã Jamine, você estava acompanhando no último, tá? No último parágrafo? Vamos começar o último parágrafo? Tem alguém dos meninos que está acompanhando? Não? Então nós vamos ficar prestando atenção no último parágrafo da página 69. Vamos ver aqui qual é o assunto que o irmão Brano está falando. Ele ainda está falando sobre Cristo louva os seus. Página 69, último parágrafo. Eles conheciam o poder daquele nome. Olha aqui, a palavra nome aí está escrito com a letra maiúscula, o nome de Jesus, né? Eles conheciam o poder daquele nome. Eles viram que aquele nome era tão poderoso que até aventais tirados do corpo de Paulo e enviados em nome de Jesus para os que sofriam, podiam libertar os enfermos de todos os tipos de enfermidades e expulsar espíritos malignos. Olha só, até os aventais tirados do corpo de Paulo e enviados em nome de Jesus para os que sofriam, podiam libertar os enfermos de todos os tipos de enfermidades e expulsar espíritos malignos. Tão manifesta e maravilhosamente esse nome atuava, que judeus réprobos em Éfeso tentaram usá-lo para exorcizar demônios. É Atos 19, do verso 11 ao 17.
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, nota que o espírito maligno que aqueles homens estavam tentando expulsar, vai falar com eles agora. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles. De tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Eles conheciam a vida justa que acompanhava o levar consigo aquele nome. Pois qualquer que profere o nome do Senhor, que se aparte do pecado. Santificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Estes efésios eram cristãos. Eles levavam um nome consigo, e esse nome era Cristo, que era o Espírito de Deus dentro deles, e que era um dos nomes tríplices do seu Senhor. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Estes crentes não estavam trabalhando por Paulo ou por uma organização. Eles não estavam comprometidos com programas e instituições por meio dos quais levantavam posses de valor. Eles trabalhavam pelo Senhor. Eles eram seus servos, não peões de uma organização. Eles não iam à igreja aos domingos e falavam a respeito daquele nome e depois o esqueciam o resto da semana. Eles não prestavam culto àquele nome da boca para fora. Não, Senhor. Eram suas vidas que davam. Tudo o que faziam, o faziam naquele nome. Eles agiam naquele nome, porém, se não pudessem agir naquele nome, então privavam-se de agir. Estes eram cristãos celestialmente posicionados, cuja conduta era no Senhor. Mas aquele grupo da falsa vinha, que queria corromper aquele nome, pairavam como lobos sorrateiros na escuridão, esperando para entrar e despedaçar. Mas os santos suportaram o teste e guardaram a palavra e o nome. Agora nós estamos lendo isso aqui dos nossos irmãos lá na era de Éfeso. A primeira era da igreja, a era do apóstolo Paulo. Mas tudo isso que nós estamos lendo é para nós, né? Pode ver que ele está falando, aqueles eram verdadeiros cristãos. E isso aqui tem que ser conosco,
nessa era também. A mesma coisa, né? Porque o Evangelho não mudou, ele nem vai mudar. O próprio Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso agir, o nosso falar, a nossa maneira de posicionar tem que ser igual esses irmãos aqui eram posicionados. Note que naquela época existia uma falsa vinha que queria corromper aquele nome, que pairava como lobos sorrateiros na escuridão, esperando para entrar e despedaçar. Hoje ainda da mesma forma, né? Mas vemos como os nossos irmãos se posicionaram. Mas os santos suportaram o teste e guardaram a palavra e o nome. Agora vamos entrar em outro título. O irmão Brana intitula da seguinte forma: A queixa de Deus. Vamos ver? Queixa é quando você vai prestar um depoimento sobre alguém, né? Geralmente é quando não é um depoimento bom, quando é algo negativo, né? Então é uma queixa. Então o profeta está dizendo aqui agora, a queixa de Deus. Vamos ver qual é a queixa de Deus para os nossos irmãos de Éfeso. Isso acaba sendo um alerta para nós também. Da mesma forma que Deus vai alertar os nossos irmãos da era de Éfeso, Ele vai alertar nós também. Vamos ver? Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Olha, viu como começa a queixa de Deus? Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Ou seja, deixaste o teu primeiro amor, certo? Para compreender isto, você precisa compreender que o Espírito não está falando apenas aos santos originais de Éfeso. Não tinha lido isso aqui ainda, né? Esta mensagem é para toda a era que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora, a história continua repetindo-se a si mesma. Nas gerações de Israel, vemos um avivamento numa geração, só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Na terceira geração, as brasas podem estar ligeiramente acesas. Porém, na quarta geração, pode não haver qualquer vestígio da chama original. O Brando está falando que o poder, o avivamento acontecia numa geração e na próxima geração já estava tudo morto, já estava tudo acabado. E a outra geração, então, se levantava de novo no poder do Espírito, mas a próxima já estava tudo acabado, já estava tudo morto. Então Deus acende o fogo novamente e o mesmo processo é repetido. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. Olha aí. Não é porque Deus tratou com os nossos pais que nós estamos descansados no que Deus fez com nossos pais. O Brando está falando, Deus não tem netos. Ou Ele vai trabalhar conosco, ou o que Ele fez para os nossos pais não vai adiantar para nós. Certo? A salvação não é transmitida pelo nascimento natural. Você nascer da forma que eu nasci, por exemplo, num lar cristão, que já tinha inclusive aceitado até a mensagem do profeta, não vai me transmitir salvação. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Não é porque o meu pai é pastor que eu automaticamente tenho que ser logo um pastorzinho. O profeta está dizendo, não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Agora, se na sucessão apostólica, que vai passando aí de pai para filho, não tem verdade, imagina do marido para a mulher. Imagina o pastor é um pastor, então sua mulher automaticamente tem que ser pastora. Já não tem verdade porque não tem base bíblica. Não é verdade? Começando por aí. E o profeta está dizendo, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Deus não está obrigado a chamar um homem para ser pastor
então chamar a sua mulher para ser pastora não tem nada a ver, não tem base bíblica, certo? Isto não existe na palavra. Você começa com crentes verdadeiramente renascidos, e quando a próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas tomaram um nome denominacional e agora são batistas, metodistas, etc. Isso é exatamente o que eles são de fato. Eles não são cristãos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem para ser salvo. Mas todas estas pessoas que estão agora ajuntando-se pela vontade do homem, eu não digo que algum deles não estejam certos com Deus. Nem por um minuto eu digo isso. Mas o fogo original se extinguiu. Eles não são mais os mesmos. O fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer a sua palavra, o clamor por elevar-se no Espírito, tudo começa a esmorecer. E em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os cristãos. Estava acontecendo lá atrás com os efésios, melhor dizendo. Eles estavam ficando um pouco formal. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo. E as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas. Porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Vamos repetir? É isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Esta é a queixa de Deus contra os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais, o entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo, e as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas, porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entrando essa segunda geração, foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. Quem foi esse rei que Israel estabeleceu? Quando eles rejeitaram a Deus, eles quiseram imitar as outras nações que estavam evoluídas, que tinham reis, e Israel estava sendo comandado por um profeta. Ou seja, ele estava sendo comandado por Deus. Mas aí Israel desprezou o agir de Deus e agora eles queriam um rei. Quem era esse rei, irmão João Pedro? Quem foi esse rei? Vocês sabem, eu tenho certeza que vocês sabem. Vocês só ainda não rebobinaram aí a fita, né? Vamos pensar com calma. Israel era dirigido por um profeta, certo? Mas aí eles queriam um rei, eles queriam pagar impostos. E aí eles foram então ao profeta e exigiu que ele estabelecesse um rei. Quem foi esse rei que foi estabelecido? Sabe, irmã Nelly? Sabe? Deixa eu ver, a irmã Nelly diz que sabe. Quem foi esse rei que foi estabelecido? Saul. Muito bem, irmã Nelly, Saul. Né? E quem foi o profeta que foi desprezado então por Israel? Irmão Samuel? Foi quem, irmão Samuel? Samuel. Samuel. Muito bem, o profeta Samuel, né? Israel saiu da simplicidade de Deus e quis imitar as outras nações. Quando fizeram isso, eles, para serem como as outras nações, quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. Mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer e começar a fazer coisas que não faziam inicialmente.
Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes e seu comportamento. Eles ficam frouxos. Isso é o que Éfeso significa: relaxado, à deriva. O ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Tudo que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus. Bom, o irmão Branham está dizendo, quando ele cita batista, quando ele cita metodista e assim por diante, se você pegar aqueles homens que fundaram essas igrejas, se eles aparecessem hoje dentro delas, eles se envergonhariam. Eles se envergonhariam, porque lá atrás eles começou no avivamento. Eles começou no agir de Deus. Eles começou com a sã doutrina, com as irmãs se vestindo da forma correta. Mas as denominações foram aceitando o mundo entrar. Foram se conformando com o mundo entrar. E foi perdendo então aquilo que eles tinham inicialmente. O irmão Branham está dizendo, o ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Tudo o que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, oravam a noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade. Mas não demorou muito tempo até que começassem a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas. Eles introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram togas no coro. Eles organizaram um movimento e o dirigiram pelo homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabara. A liberdade do Espírito acabara. Eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira. E o negrume das cinzas eram praticamente tudo o que restara. Há alguns momentos atrás, eu mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor, certamente veria quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 3, ele diz, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, tua palavra. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. Olha que bonito esse destaque aí do profeta. Você que está com a mensagem aí, pode marcar isso aí, ó. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e se regozijam, e canta e tem momentos de grandes emoções. Mas quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra, andando nela, vivendo nela, se passam por todas as outras coisas e depois andam nessa palavra, elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer. Pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo sua palavra. Ó igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar a essa palavra ou tirar dela. Mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você nem pode vê-lo. Eles não têm feito um movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente. Está encoberto. E eles o estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana. E isso tomará o controle, a menos que você o rejeite. Volte ao Pentecostes antes que seja tarde demais. Amém?
Depois, na próxima semana, vai ficar faltando o último parágrafo para nós entrarmos na advertência de Deus. Vamos cantar, irmão João Pedro? Enquanto o irmão João Pedro canta, os diáconos irão recolher as ofertas. E aí, então, nós vamos encerrar a nossa escolinha. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Crer no Senhor, crer no Senhor. Tudo é possível, crer no Senhor, crer no Senhor, crer no Senhor, tudo é possível, crer no Senhor. Nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Olhe livre, olhe livre, ó cidade Castro, olhe livre, olhe livre, olhe livre, ó cidade próxima, olhe livre. Amém, irmão João Pedro. Deus continue te abençoando, tá bom? Faça sempre assim. Então, Deus abençoe a todos vocês e até domingo que vem. You don't have to act like the world. You don't have to go all bound down. You're rich.